Meus irmãos e irmãs, eu sou o Diácono Romário. É com grande alegria que iniciamos nosso programa Verbo, a Palavra de Deus, da Diocese de Santo André. Programa transmitido por podcasts, canais de WhatsApp e mídias sociais da Diocese de Santo André. Nesse dia 29 de janeiro de 2025, quarta-feira, terceira semana do Tempo Comum. Vamos escutar agora o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, de 4, de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. Em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 70 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficar sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhe disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus, para que os que estão fora, tudo acontece em parábolas. Para os que olham, mas não enxergam, escutem, mas não compreendem, para que não se convertem e não sejam perdoados. E lhe disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendeis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que recebem a semente em terra pedregosa são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando seguem a procura do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aquele que recebe a semente em terra boa são os que ouvem a palavra e recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 70 e outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho que acabamos de escutar de Marcos nos apresenta a parábola do semeador, onde Jesus usa a metáfora agrícola para ensinar sobre a receptividade das pessoas à palavra de Deus. A semente representa a palavra de Deus que é lançada em todos os tipos de solo. Isso nos mostra a generosidade e a imparcialidade de Deus, que oferece a sua palavra a todos, independente do estado e do coração de cada um. Jesus escreve 4 tipos de solo, representando diferentes respostas humanas à palavra de Deus. A primeira, à beira do caminho, representa aquele que ouve a palavra, mas ela é rapidamente roubada por Satanás, antes mesmo que possa germinar. Nos convida a refletir sobre as distrações e resistências que impedem a palavra de penetrar no coração. O segundo solo que nós vemos é o solo pedregoso, que refere-se àquele que recebe a palavra com alegria, com ânimo, mas não tem raiz profunda. Quando enfrentamos dificuldades, desistimos rapidamente. Nos desafiamos a considerar a profundidade de nossa fé e nossa resistência a adversidades. Entre os espinhos, representa aqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações mundanas
os enganos das riquezas sufocam o seu crescimento. Nós somos chamados a avaliar a nossa própria vida e remover aquilo que impede o nosso crescimento espiritual. Por último, nós temos a terra boa, que são aqueles que ouvem, aceitam e produzem frutos abundantes. Nos inspiramos a cultivar um coração receptivo e obediente à palavra de Deus, para frutificar plenamente aquilo que Deus quer de nós, o nosso chamado, a nossa escuta atenta à sua palavra. Embora a semente seja a mesma, lançada, Jesus vai nos mostrar que depende de nós, depende do solo que nós cultivamos em nosso coração. Isso destaca a responsabilidade pessoal de cada um, em preparação do próprio coração para receber esta palavra que é encaminhada por Deus, que é enviada por Deus a nós. Nos encorajando a fazer o nosso exame de consciência, de buscar maneiras para superar aquilo que nós temos de dificuldade. À medida em que nós escutamos as parábolas, nós somos convidados a transformar o nosso coração e ter uma disposição sempre maior para escutar a sua palavra. Instante de silêncio, vamos fazer a nossa prece, aquilo que nós trazemos em nosso coração. Rezemos, meus irmãos, para que possamos trabalhar para ser uma terra boa, que produza fruta em abundância, contribuindo para o crescimento do reino de Deus no mundo em que nós vivemos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, um ótimo dia a todos que nos acompanham pelas mídias sociais.